Olá a todos os nossos queridos alunos do curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico e grego. Um grande abraço, ex-alunos, todos que são inscritos aqui no canal, todos que nos acompanham nas redes sociais, Facebook, Instagram. Um grande abraço a todos vocês. Também aqueles que estão sempre adquirindo os nossos livros. O último vídeo aqui do canal, nós fizemos menção de livros que estamos vendendo, livros de cunho teológico, acadêmico, até porque o nosso trabalho ele já é um trabalho de 15 anos, onde oferecemos teologia acadêmica, ecumênica e interdenominacional, ou seja, trago a minha experiência, a minha aprendizagem de anos da minha formação, do bacharel em teologia ao doutorado em ciências da religião, para compartilhar com os meus alunos e também vender livros que realmente possam contribuir com seus estudos e suas pesquisas acadêmicas. Hoje, aqui no canal, aproveitando que você está conosco, eu quero fazer um comunicado e também uma reflexão de um tema teológico. Começando pela reflexão, podemos falar de leitura devocional e leitura hermenêutica da Bíblia. Leitura devocional e leitura hermenêutica da Bíblia. Ah, professor Roberto, mas tem diferença? Sim, tem uma grande diferença. A leitura devocional, ela é uma leitura onde busca-se fortalecimento da fé, através de questões devocionais, utilizando a aplicação pessoal ou inserindo-se em textos. Por exemplo, eu tenho aqui Daniel, capítulo de número 6. O título, Daniel na Cova dos Leões. Muito interessante. Uma leitura devocional, ela talvez iria inserir o leitor no contexto da leitura, pensando em uma divindade que livrou Daniel da cova dos leões e que também livraria esse leitor das suas covas dos leões, dos seus problemas, das suas aflições. Ele se insere no texto e, através da sua fé, ele acredita que o mesmo que livrou Daniel pode livrá-lo também das suas situações adversas. Essa é a leitura devocional que geralmente pastores, padres, reverendos e tantos outros utilizam no seu trabalho episcopal. Um pouco diferente da leitura hermenêutica. A leitura hermenêutica, que geralmente é trabalhada em academias de cunho teológico acadêmico, ela tenta visar algumas perguntas como: quem escreveu o texto? Quando o texto foi escrito? Por que o texto foi escrito? Qual é a situação sociopolítica por trás do texto? Quais são as motivações e o objetivo do autor em escrever o texto? Ou seja, o texto que eu mencionei fala de Daniel, mas será que Daniel foi o autor? Fala-se de um contexto, de um rei por nome de Dario, mas qual Dario? Nós estamos falando do Dario da dinastia dos persas, que vem com Ciro, e depois tem aí os seus sucessores Cambises, Esmirdes, Dario e depois Xerxes. Ou nós não estamos falando desse contexto? Então percebam que a leitura hermenêutica, ela visa reconstruir o contexto histórico e entender nas entrelinhas o motivo real pelo qual levou o autor a escrever o determinado texto. É um método muito interessante que contribui para que o leitor
ele não simplesmente se insira de forma devocional no contexto da determinada passagem bíblica, mas que ele tenha um conhecimento histórico, político, social, econômico, linguístico, filológico do texto. É um conhecimento muito mais abrangente. E esse é o nosso trabalho junto à FTLB. Nós oferecemos teologia acadêmica, levando os nossos alunos a compreender este contexto histórico por trás do texto para a melhor análise do que nós chamamos de blocos literários ou perícopes. Pois bem, meus queridos, você gostou do tema leitura devocional e leitura hermenêutica do texto bíblico? Então você não pode ficar de fora. Nós estamos oferecendo curso básico, médio, bacharel em teologia, hebraico e grego na modalidade EAD. Você pode ter acesso a todo esse conhecimento através dos nossos cursos à distância, porque hoje nós estamos só à distância, e ter um acompanhamento. Por exemplo, o curso básico é um curso de 2 anos com 20 disciplinas. E você vai ter um acompanhamento semanal, onde um professor vai estar te instruindo, te norteando a partir de cada disciplina. Ou seja, não é uma leitura onde você vai tentar fazer as análises sozinho, mas você vai ter o acompanhamento de um professor, muitas vezes eu, que vou estar te norteando na leitura, no saber teológico, nas questões históricas, nas questões arqueológicas e muito mais. Então, gostou? O nosso telefone é o 11 970 98 42 32. 11 970 98 42 32, para que você possa se aprofundar do contexto histórico e entender com muito mais precisão o texto que você está lendo. Eu fico por aqui, deixo um grande abraço a todos vocês e que o Criador continue abençoando a todos.